É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, conectado junto com você, nessa noite que Deus marcou para falar o nosso coração, para falar as nossas vidas, para falar a nossa casa. Que bom que você está em casa e que bom que nós podemos fazer da nossa casa um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, um ambiente de ação da fé e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você que está nos assistindo pela live, você que está ao vivo aqui com a gente. Quero te encorajar a estar compartilhando essa live, a te encorajar a estar curtindo ela, a estar comentando. Coloque aí aonde você está assistindo, de que localidade você está assistindo, que cidade, que estado. Nós hoje temos uma alegria muito especial. Estamos aqui com uma grande honra e com uma grande responsabilidade. Hoje nós estamos aqui com um culto online de todas as nossas igrejas Palavra Viva. Então a honra e a responsabilidade é estar representando o seu pastor local, representando os voluntários, esse time que serve. Todos nós estamos aqui nessa honra e responsabilidade de representar as nossas igrejas locais. Então eu quero primeiro fazer menção e louvar a Deus por cada pastor, cada líder, cada voluntário que tem colocado o seu coração em servir a obra de Deus. Outro privilégio que nós temos é de reproduzir uma voz, reproduzir a voz do nosso pastor, líder e bispo Pedro Flori Ramos, que tem trazido nesse momento uma voz de direção, uma voz pastoral, de graça, de direção para as nossas vidas. E como ele mesmo costuma dizer e tem dito nesses dias, esse é um tempo em que as portas da igreja não estão fechadas, mas as paredes estão levantadas. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então a sua fé unida com a nossa fé, você não está aqui para assistir, você não está aqui como um espectador desse momento, você está aqui como aquele que cria a atmosfera de fé. E quando dois ou mais estão reunidos no nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele está no meio, no centro. Essa reunião, esse culto, essa conexão, essa live, quem sabe você está assistindo pelo YouTube, pela nossa web TV, nesse momento do dia que você está assistindo, se você não está assistindo ao vivo, nesse momento, é o momento em que nós criamos uma atmosfera onde Jesus é o centro. E quando Jesus é o centro, tudo na sua vida tem que interagir com Ele. Tudo na sua vida tem que se relacionar com Ele. Seus problemas precisam encará-lo. Seus desafios precisam se encontrar com Ele. Seus medos vão se deparar diante daquele que é, que era e que sempre será nosso Deus, nosso Salvador. E nós cremos que essa noite Deus tem uma palavra de vida para você, uma palavra de vida para a tua casa, uma palavra de vida para a tua família. Se você está com os teus familiares do seu lado, olha para eles agora e diga: grandes coisas Deus tem para as nossas vidas nesse dia. É isso aí, que maravilha poder interagir com você. E eu queria compartilhar uma palavra com você essa noite, uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é de número 16 e nós vamos ler alguns versículos para nos dar um contexto, para nos dar um ambiente. Estamos hoje nos reunindo em casas por conta aí de um ambiente, de nós cuidarmos de um ambiente de saúde pública, e esse ambiente aqui fala exatamente sobre algo que vivemos nesse tempo, situações que vivemos nesse tempo de hoje. Diz assim Atos capítulo 16, o verso também de número 16. Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal.
diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Se você puder, nesse instante, você está próximo do seu familiar, e é possível fazer isso dentro de casa, abraçar essa pessoa que está do seu lado, seu marido, sua esposa, seu filho. Quem sabe, se você está nos assistindo e está sozinho em casa, sinta-se abraçado e conectado agora. Quem sabe você está trabalhando, é um profissional das áreas essenciais, um médico, um enfermeiro, um vigilante, alguém que nesse instante está trabalhando com a porta aberta, servindo a comunidade. Deus está se conectando com você agora. Eu queremos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra aqui, e queremos declarar, Senhor Deus, que os nossos corações nesse instante estão conectados contigo, e declaramos que há uma atmosfera de fé neste lugar. Aí onde o teu filho, a tua filha se encontra, nós ligamos agora, que o céu se manifeste agora, que um ambiente de revelação da tua palavra, e que nesse tempo que nós temos aqui seja suficiente para o de repente do Senhor acontecer, para cadeias se romperem, para portas serem abertas, para milagres acontecerem, Senhor, e para o Senhor revelar o teu bom propósito nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a palavra meia-noite é uma palavra que ela aponta para algo: meia de metade e noite de escuridão. Diz que algo poderoso aqui acontece perto da meia-noite. E a meia-noite, ela é algo que aponta para um tempo onde a noite já começou. 6 horas já se passaram, das 6 da tarde até a meia-noite. Então um horário de escuridão começou a aparecer, um horário de escuridão começou a se iniciar, e ele vem a tomar a proporção de estar totalmente escuro. Agora também meia-noite aponta para que a escuridão não acabou ainda. Havia ainda uma jornada de mais 6 horas, mais ou menos, para que o dia fosse clarear. Ou seja, a meia-noite aponta para o meio de uma trajetória, mas ao mesmo tempo aponta para um dia que está começando. Principalmente para nós ocidentais, nós tratamos um dia se inicia quando vira a meia-noite. E a primeira coisa que eu quero declarar sobre você é que, por mais escuridão que possa aparecer nesse momento, por mais escuridão que possa aparecer nesse tempo
onde notícias sobre coronavírus, sobre mortes, sobre enfermidades, sobre determinados caos financeiros, de trabalho, na empresa, nos negócios, com relação à preocupação com filhos e pais e pessoas de mais idade, tantas coisas reais que nós precisamos lidar com tanta seriedade. Eu quero te dizer que um dia novo começa, mesmo sendo meia-noite, um dia novo está começando, mesmo que exista sinais de escuridão, Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida, coisas novas sobre a tua casa, coisas novas sobre a tua saúde, coisas novas sobre o teu chamado, coisas novas sobre as tuas mãos, os teus filhos, sobre o teu coração, sobre os teus sentimentos. Há coisas novas podendo acontecer, e o texto vai dizer que esse algo novo, tudo começa lá no versículo 16, dizendo que certo dia eles estavam indo para um lugar de oração. Algumas versões vai dizer, em todo o capítulo 16, que Paulo e Silas, e aqui quem escreve é Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, diz que eles procuravam um lugar para poder orar. E quando você procura algo para orar, quando você procura algo, significa que você não encontrou ainda. E se eles não encontraram ainda, é porque esse lugar não se encaixou ainda no padrão. Normalmente isso acontecia quando não se tinha os lugares específicos, como sinagogas. Então havia uma condição para que eles pudessem exercer a melhor oração. Quem sabe as coisas precisavam cumprir uma determinada ordem, precisavam cumprir uma determinada organização, precisavam cumprir uma determinada sequência. Quem sabe precisava ser um lugar calmo, quem sabe precisava ser um lugar tranquilo, quem sabe precisava ser um lugar com menos pessoas, um lugar silencioso, uma vista bonita, um lugar contemplativo. Algumas coisas precisavam estar em ordem para que eles pudessem achar esse lugar. Eu não sei dizer que lugar ou quais eram os critérios, mas eles estavam em busca de um lugar para orar. E a Bíblia diz que eles encontram uma mulher que falavam algumas verdades a respeito deles, mas gera uma certa indignação em Paulo, e ele, mesmo indignado, faz algo debaixo de uma capacitação que Deus deu. Lá em Marcos 16 diz que no nome de Jesus os sinais seguem aqueles que creem, e diz que em nome de Jesus nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, se bebêssemos coisa mortífera não fariam dano algum, e poramos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E diz que os sinais seguiam aqueles que estavam crendo, o Espírito de Deus cooperava com eles. Paulo exerce, ele estava indo orar, ele estava buscando um lugar para orar. Agora ele exerce uma autoridade sobre aquela mulher, aquele espírito de adivinhação vai embora. Mas a sequência de eventos que começam a acontecer não parece uma sequência benéfica, não parece uma sequência de quem busca a Deus. E eu posso pensar aqui, e você pode pensar comigo, estamos vivendo um momento de desafio, e quem sabe passa na cabeça de algumas pessoas: mas eu oro, mas eu busco a Deus, mas eu vou à igreja, mas eu dizimo, mas eu oferto, mas eu sou uma pessoa bondosa, caridosa, eu faço isso e aquilo, por que eu estou passando isso? E a Bíblia vai dizer aqui que mesmo Paulo e Silas buscando um lugar para orar, mesmo Paulo e Silas ali buscando um lugar de oração, e usando de um dom espiritual, eles vêm a sofrer uma série de consequências. Eles são presos, são arrastados em praça pública, suas roupas se tornam sujas, rasgam as suas vestes, ou tiram elas, como algumas versões dizem, e eles tomam severos açoites. Não são pequenos açoites, são severos açoites, e esses açoites os levam a um ambiente de cárcere. Eles são colocados num cárcere que algumas versões dizem inferior, outras dizem interior, que era um cárcere mais profundo, quem sabe um lugar mais sujo, um lugar de pouca luz, de pouca higiene. E ainda diz que o carcereiro prende os seus pés num tronco. Eles estão machucados, eles estão expostos, eles estão rasgados. E desde o início eles estavam buscando um lugar para orar, e quem sabe nos padrões naturais esse padrão ele não era alcançado, mas eles se encontram agora num ambiente totalmente desfavorável, com a sua condição física desfavorável, com as suas roupas de forma desfavorável, com a sua moral de forma desfavorável, mas é exatamente o lugar aonde eles se encontram para orar. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que quem sabe
Você gostaria de estar na igreja? Nós gostaríamos de estar juntos, te abraçando, criando as atmosferas de louvor que criamos, gerando uma experiência de fé poderosa. Mas hoje, aprove as situações criar uma condição onde nós estamos em casa, onde nós estamos por vezes bombardeados. Quem sabe você não foi açoitado com severos açoites como Paulo, mas as notícias têm te açoitado o seu corpo físico, açoitado a sua alma, açoitado os seus sentimentos. Quem sabe as suas roupas não estão rasgadas e nem expostas à praça pública, mas quem sabe você tem ouvido. Onde é que está a tua fé? Onde é que está o teu Deus? E agora? Será que Deus vai agir? Será que Deus vai operar? Quem sabe você não está como Paulo e Silas, colocado em uma prisão como um tronco, mas você está em alguns metros quadrados da sua casa, sem poder sair. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus, a fé que Deus nos deu, é uma fé que vai além da meia-noite, é uma fé que vai além dos limites, é uma fé que vai além das barreiras, é uma fé que vai além dos açoites, é uma fé que vai além das roupas rasgadas, é uma fé que vai além das roupas sujas, é uma fé que vai além da exposição humana. Eu quero declarar sobre você e sobre a sua casa: a fé que há em você, que Deus te deu, é uma fé que gera a condição de aonde você está, você pode orar a Deus, porque Deus ouve a sua oração. Há um provérbio no Antigo Testamento que diz que quando desviamos os nossos ouvidos de ouvir a lei, até as nossas orações são abomináveis diante de Deus. Na velha aliança, na nova aliança, porém, diz que Jesus, quando está diante do túmulo de Lázaro, ele olha para o céu e diz: Pai, eu sei que tu me ouves e que tu sempre me ouviste. E a oração na nova aliança não é uma oração baseada nas nossas atitudes, na nossa performance, na nossa habilidade, na nossa capacidade, nos nossos acertos ou nos nossos erros. A oração da nova aliança é uma oração que é feita pelo nome de Jesus. E sempre quando oramos no nome de Jesus, a nossa oração chega ao céu. A nossa oração não simplesmente é ouvida, porque Jesus diz que tudo que pedires em meu nome aleluia, tudo que pedires em meu nome crendo, o meu Pai vos concederá. Escute, em nome de Jesus. Esse texto, ele está associado a um outro versículo. Tiago, capítulo de número 5, verso 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Escute, eu vou repetir. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. E o texto de Atos, no capítulo 16, diz que eles começaram a orar e a cantar. A orar e a cantar. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Você não precisa vestir uma máscara nesse tempo. Você não precisa vestir um personagem cristão nesse tempo. Você está sofrendo, você tem medo, você tem dúvida, você está na atmosfera perfeita para você orar, e a tua oração vai chegar aos céus. Mateus 7,7 diz: batei, peça e vos será dado, batei e vos será aberto, procure e vocês vão encontrar, porque todo o que pede recebe, o que bate é aberto, e o que busca vai encontrar. Deus é um Deus que responde. E quando você vai para Deus num ambiente de oração, quando você vai para Jesus num ambiente de clamor, quando você começa a orar, quando você pode ser sincero, tirando capa da religiosidade, tirando capa de aparência, e você sendo sincero com Deus, com os teus sentimentos, com o teu coração, mas sincero diante de Deus, Ele transforma. Deixa eu declarar: os teus problemas são transformados em oração, e as tuas orações são transformadas num novo cântico. E esse cântico revela uma presença. Esse cântico revela uma presença. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus habita em meio aos louvores. Eu não creio que Deus foi lá agir, eu creio que Deus foi revelado naquele lugar, porque eles começaram a sofrer, orar, se alegrar, adorar. E a adoração revela a presença de Deus. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade.
E algo acontece naquele lugar quando eles começam a adorar, orando e cantando. Um terremoto acontece. Um terremoto acontece e abala as estruturas daquele lugar. Deixa eu declarar sobre você. Você foi chamado de oração nessa terra. Você foi chamado para ser voz de adoração nessa terra. E o terremoto acontece. E os lugares são abalados. As portas se abrem. As cadeias são quebradas. E ali há um homem que tenta se suicidar. E o espírito de suicídio é denunciado e repreendido, e vida passa a habitar naquele lugar. Deixa eu liberar sobre você. Quem sabe você está agora, você está me ouvindo aqui, você pai de família, você mãe, você que trabalha, você que é empresário. Quem sabe teu coração foi inundado por um sentimento de derrota nesse tempo, foi inundado por um sentimento de desespero, de pânico, e você passou na sua cabeça inclusive tirar a sua vida, para não ver sofrimento, para não ver as coisas fugirem do teu controle. Mas deixa eu dizer, aquele homem, ele olha e diz assim: eu preciso de luz. E mesmo na meia-noite, mesmo no lugar escuro, mesmo preso, ele conseguiu ver luz em Paulo e Silas. Deixa eu declarar a luz em você agora, querido e querida que está me ouvindo. E essa luz foi feita para brilhar. Jesus disse que não acende uma luz para botar debaixo de um alqueire e da mesa, mas para colocar num velador. E naquela noite a salvação naquele lugar, naquela noite a libertação naquele lugar. Por isso eu quero te convidar nesse instante agora a unir o seu coração no fé. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Se você quiser ficar em pé na sua casa, na sua sala, onde quer que você esteja, se você quiser levantar as suas mãos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua presença, nós somos gratos, Senhor, porque por vezes procuramos formas de podermos ter essa conexão, formas de poder orar, formas de podermos adorar, formas de podermos nos conectar contigo, mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que todo ambiente é ambiente, que toda circunstância é circunstância, que o Senhor está mais preocupado com relacionamento do que com forma. O Senhor está muito mais preocupado com a essência do nosso coração do que a estrutura, se é com mão levantada, se é com mão junta, se é com os olhos fechados, se é de joelhos, se é em pé. Deus, e nós estamos diante de um Deus que responde oração. O Senhor não apenas ouve, mas o Senhor responde. Nós declaramos que essa casa agora se transforma naquele ambiente, no ambiente onde o terremoto de Deus age, no ambiente onde estruturas que prendem, Senhor Deus Pai, agora são quebradas, toda essa estrutura, todo esse ambiente de medo, de tristeza, de angústia, de pânico, Senhor, nós declaramos quebrado agora em nome de Jesus. Declaramos essas correntes quebradas, e assim como na final daquela noite houve salvação, houve libertação, houve livramento de morte, houve sim cura, Senhor, não só sobre o carcereiro, mas sobre a vida daqueles também que foram açoitados. Houve alimento, houve generosidade. Assim liberamos essa verdade sobre a vida dos teus filhos. Declaramos vida agora. E aqueles que estão me ouvindo, que quem sabe pela primeira vez estão ouvindo falar do Evangelho, você que está me ouvindo agora, eu quero declarar que Jesus quer entrar no teu coração, assim como entrou na vida desse carcereiro. Ele pediu luz. Se você precisa de luz, eu quero declarar, só diga assim: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. E eu quero declarar que o Espírito Santo vai te tomar agora, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e Ele vai te fazer uma nova criatura, onde as velhas coisas se passam e tudo se faz novo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como é um culto, nós sempre exercemos a nossa generosidade. E eu me lembro de um período de fé, um dia muito difícil, em que a igreja estava vivendo. Era uma sexta-feira, Jesus estava sendo crucificado, e haviam dois discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, que o texto de João vai dizer, um seguia Jesus à noite e o outro secretamente. Mas o corpo de Jesus ia ficar ali, e o pôr do sol estava vindo, e o Shabat ia iniciar. O corpo de Jesus ia ficar exposto ao tempo, aos animais. Mas naquele dia, dois discípulos que seguiam Jesus ocultamente, sem aparecer, decidem tomar uma decisão e cuidar do corpo de Cristo. E eles decidem, através de especiarias, de um sepulcro novo,
vão a Pôncio Pilatos, pedem o corpo de Jesus e o guardam em um jardim, em um sepulcro que nunca havia sido usado. José de Arimateia e Nicodemos se revelam como discípulo naquele dia difícil, para cuidar do corpo de Cristo. Nesse tempo, eu quero declarar que você vai ser revelado como discípulo, cuidando do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, cuidando das pessoas, cuidando da sua família, cuidando da sua casa e cuidando da igreja que compartilha essa mensagem de vida. Por isso, nós temos um ambiente onde você pode exercer a sua generosidade. Você pode exercer a sua generosidade procurando o seu pastor local e perguntando para ele: pastor, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero fazer um propósito com Deus, como eu posso fazer isso? Procure o seu pastor local. Ou também aqui, por meio dessa live, você tem as informações de como você pode exercer a sua generosidade. Eu quero profetizar e orar sobre a sua vida. A Bíblia diz que depois de 3 dias, porque aqueles homens cuidaram do corpo de Cristo, aquele sepulcro que era um lugar de morte conheceu a ressurreição. Houve um jardim lá em Gênesis que conheceu a morte, e agora um novo jardim conhece a vida. Através da tua semente, vida vai ser gerada em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a generosidade dos teus filhos, a ação de generosidade, o propósito, a ação de cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a mensagem da vida, que é a mensagem da ressurreição. Eu abençoo que haja provisão sobre eles, que eles sejam surpreendidos para a glória do teu nome nesse tempo, com a tua bondade. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você. Fique ligado nas nossas redes sociais. No domingo, às 10 da manhã e às 19h30 estamos online novamente. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.